esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos apresenta esse tema da tentação de Jesus. Hoje nós ouvimos a versão, estamos no ano B e por isso aos domingos estamos refletindo, meditando o Evangelho de Marcos. Então, hoje a gente ouviu o anúncio da tentação de Jesus através desse texto de Marcos, que é um texto muito mais conciso, sem muitos pormenores. O texto diz que Jesus foi conduzido para o deserto. O que significa essa palavra deserto? Vai nos ajudar na nossa reflexão e na nossa resposta à palavra de Deus ao longo dessa semana, que a gente ouve aqui e depois no nosso cotidiano, aonde a gente estiver inserido, a gente tem que responder a palavra de Deus. Então veja, a palavra deserto tem vários significados. Coloco aqui alguns deles que foram explicitados pelo Papa Bento XVI, saudoso Bento XVI. Deserto indica uma situação de abandono, uma situação de solidão. O deserto também é o lugar da debilidade do ser humano, onde não existe ajuda, onde não existe segurança. Quando a gente se propõe a fazer a Quaresma, muitas vezes nós nos deparamos com situações como essas. A gente reconhece, né, a nossa fraqueza, que precisamos reconhecer, a nossa limitação. Mas quantas vezes vocês já se sentiram, por exemplo, impotentes diante de um problema familiar? Quantas vezes nós também, assim como Jesus, nós já nos sentimos abandonados? Esse é o deserto. Quantas vezes nós nos sentimos também na solidão? Embora a solidão ela tenha um aspecto positivo, a solidão, meus irmãos, mesmo que todos, a Escritura nos diz isso, mesmo que todos nos abandonem, pode a mãe esquecer do filho que gerou? Não deveria, mas a gente sabe que isso acontece. Mas mesmo que a mãe abandonasse, ele jamais nos abandonaria. Então eu diria que o deserto ele
tem esse aspecto negativo, mas o deserto, gente, o deserto da vida, a quaresma é um deserto, porque a gente se propôs a fazer. Eu espero que todos vocês estejam fazendo uma mortificação, uma penitência. Mas a nossa caminhada, gente, para onde que nós estamos indo? Vocês sabem para onde nós estamos caminhando? Começamos uma caminhada lá no nosso batismo. Para onde? Estamos indo para o... Deveria ter sido mais forte, né? Estamos indo para o céu, gente. É a nossa meta. Nós queremos alcançar a santidade. Eu sei que nós não vamos ser santos assim de colocar, né? Imagina o nosso busto um dia, as pessoas venerando, essa igreja reconhecer, por que não? Quem não for santo não entrará no céu. Mas aqui temos um outro aspecto, gente, do deserto, que é positivo. O deserto pode significar também um lugar do refúgio. Salmos 16, o lugar do amparo. Quando os hebreus saíram da escravidão do Egito, antes de chegar na terra prometida, eles passaram por onde? Passaram pelo deserto. E o deserto, gente, foi o lugar onde os hebreus, eles estreitaram o relacionamento deles com Deus. A quaresma precisa ser esse momento de a gente estreitar, de a gente rezar. É tão bonito, tem muita gente que acompanha, né? O Frei Gilson levanta de madrugada para rezar. Alguns de vocês levantam de madrugada, né? Olha quanta gente levantou a mão. Mentira, pecado, né? É importante. Às vezes a gente quer alcançar uma graça. Mas o que a gente está fazendo? Já tem alguma marquinha no joelho? Né? Às vezes a gente tem calo, sabe aonde? Aliás, vocês falaram, nem ia falar isso. Às vezes a gente tem calo na língua. O calo não é para ser na língua, não, gente. No joelho. Eu sei que muitos de nós já não aguentamos, né? Nem subir direito aquela rampa pequenininha, né? Mas tem alguns que sobem a escada, né? Agora o texto diz, gente, que Jesus permaneceu 40 dias no deserto. E no deserto ele foi tentado por quem? Por... A gente nem gosta de falar esse nome, né? Ele foi tentado por Satanás. Jesus, ele precisava ser tentado? Precisava, gente. Mas ele quis sofrer o ataque do pecador. Ele quis sofrer o ataque de Satanás, gente, para nos defender com a ajuda dele. Portanto, quando nós formos tentados, nos lembremos disso, que nós temos uma ajuda eficaz para vencermos as tentações. Agora, nós temos que pedir ajuda. Senhor, salvai-me, socorro. Se a gente peca e não procura Ele para... Quando a gente está doente, quando vocês estão doentes, vocês negligenciam o médico? A gente sai correndo, querendo recurso. Interessante, quando a nossa alma está doente, nem sempre nós saímos correndo para procurar o auxílio, né? Se alguém estiver machucado, a gente diz, machuca mais um pouco, depois procure o médico. Não, a gente não diz isso. Agora, quando a gente está com a alma dilacerada pelo pecado, às vezes nós pensamos, vamos mais um pouquinho, depois a gente procura. Outra coisa, Jesus não precisava ser tentado, mas ele quis ser tentado para nos instruir, para nos dar o exemplo. E se ele vencer a tentação, nós também podemos ser vencidos, gente, porque nós, no nosso batismo, nós começamos a participar do mistério de Cristo. Antes do batismo, a gente não tem essa força necessária para vencer, mas depois do batismo, gente, nós teremos. E lembre-se, nós nunca, a
100 anos. Parece que, não sei se foi nessa comunidade, essa semana uma senhora de 103 anos, parece, faleceu. Gente, nós podemos morrer com 100 vidas. Eu não sei se nós vamos chegar tanto, né? Eu queria pelo menos uns 80. Né? Outro dia eu ouvi a dona Adair José. Eu pedi a Deus para chegar aos 40. Ele disse: eu já tenho mais de 60. Estou no lucro. Gente, não importa a idade que a gente tiver, a gente tem, a tentação vai estar aí. Às vezes, ao sair da missa, às vezes sentado no banco para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus, às vezes nós seremos tentados. Agora, as armas que a gente precisa usar são as mesmas armas. Nós nunca estaremos isentos, né? Qual é a arma? A arma da humildade. Não podemos, gente, querer deixar de seguir Jesus. Nós temos que andar atrás de Jesus. Não podemos querer prescindir da força de Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Nós não queremos viver, nós não queremos vida. Eu tenho a fonte da vida? Eu não tenho. Vocês amam, sim ou não? Claro que vocês amam, nós amamos, mas nós temos em nós a fonte do amor? Não. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que voltar todo domingo para pouco nos alimentando. Nesse momento a gente se alimenta da palavra. Daqui a pouco nós também vamos poder nos alimentar do pão consagrado. A gente recobra as forças de que a gente precisa no combate. E Santo Afonso de Ligório, ele diz, gente, que para vencer as tentações, nós devemos usar as mesmas armas que foram usadas pelo nosso Divino Redentor. E ele diz assim: para vencer as tentações dos sentidos. Quantos sentidos nós temos? 5, né? A tentação, uma das tentações é isso aqui, gente. Quanto conteúdo entra pelo nosso olhar, né? A Escritura diz, gente, que o olho é a lâmpada do corpo. Se o nosso olho for sadio, o nosso corpo vai estar o quê? Iluminado. Se é a lâmpada. Agora, se o nosso olho for doente, a Escritura diz: grande será a escuridão. Então, principalmente, particularmente, para vencer as tentações dos sentidos, temos que usar as armas que Jesus usou aqui no Evangelho. Quais foram? O jejum, a penitência, o recolhimento. Alguém testemunhava outro dia para mim, gente, que estava sem a igreja, não tinha vontade nenhuma. Ela se propôs, nessa quaresma, ela se propôs a fazer, nem foi um jejum, foi uma abstinência. Vou tirar algo que eu gosto. Aí aconteceu lá na casa, porque vem a aprovação. Mas ela tomou uma decisão. Estava sem força, gente, para ir para a igreja. A partir de agora, eu não vou perder a missa. Olha a eficácia. Agora, gente, a gente quer ir para o céu, a gente quer receber graça, mas de braço cruzado não é possível. E Santo Afonso diz ainda, gente, para fortalecer o espírito. Ele falou: fica lá na frente da televisão sentado o dia inteiro. Não. A internet? Não. Para fortalecer o espírito, oração e meditação. A aclamação do Evangelho diz para nós: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de. E por último eu digo, não, né? Tem mais 2 missas agora de manhã. Por último eu vou dizer para vocês,
Santo Afonso diz, gente, para nós não nos expormos a situações de pecado voluntariamente. Sabe por quê? Porque senão nós vamos tentar Deus a fazer um milagre. Se a gente é fraco, a gente se expõe, o que acontece? A gente vai cair. E São Bernardo diz, olha o que São Bernardo diz, gente, por isso que a gente precisa ler os santos. A custódia dos anjos, ela é prometida a quem caminha nos caminhos de Deus. Não adianta a gente pedir a proteção do anjo da guarda se nós não estamos caminhando nos caminhos de Deus. O nosso anjo da guarda, agora, aproveitemos, não deixemos, meus irmãos, essa quaresma passar sem que nós nos utilizemos, sabe, desses artifícios que a palavra, a palavra propõe aqui para nós, coisas concretas que nós podemos realizar no nosso dia a dia para nós crescermos espiritualmente, para nós nos santificarmos. Senão, vai entrar quaresma e sem quaresma, e a gente vai continuar igual. E como assim? O coração, pior que um freezer. Nosso coração não pode ser um freezer. O freezer você coloca um pedaço de bolo lá. Eu gosto de bolo lá. Aí você tira o pedaço de bolo, daqui 2 meses, gente, está fresquinho. Às vezes nós fazemos assim, nós brigamos e a gente bota aquele ressentimento no freezer do nosso coração. E quando a gente tem uma oportunidade, a gente tira fresquinho, joga na cara do outro. E aí, vai ter paz na família? Vai ter concórdia? Não vai. E o Espírito Santo é capaz de transformar o nosso coração no coração de Jesus. Ele veio ao mundo para isso, para transformar o nosso coração no coração igual a dele. Agora aquilo que o Padre Zezinho cantava, amar como Jesus amou, né? Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, ao chegar ao fim do dia, muito mais feliz. Tá bom. E ao chegar ao fim do dia, gente, por que às vezes a gente chega ao fim do dia e a gente não consegue dormir? A gente bota a cabeça no travesseiro. Por quê? Porque a gente não amou como Jesus amou. Porque a gente não foi capaz de sorrir. A pessoa sorriu para a gente parece que está chupando limão. Chupa o limão e se olha no espelho. Chupa, gente. Espreme o limão e olha no espelho para você. Essa às vezes é a cara que nós oferecemos para o nosso irmão.